aqui na Bíblia do meu irmão Reis. É Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Eu vou ler todo a carta, para que nós entendamos o contexto. Diz assim, ó: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas. Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio e nem és quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois tu dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para que te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todo quantos amo. Ser, pois, zeloso. Arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podem sentar. Há 2 anos e 8 meses atrás, numa média, eu estava assistindo uma aula aqui, e meu professor Márcio, ele falou de quente e morno, falou de Herápolis, da cidade de Herápolis, quente e morno. E passou-se um tempo depois, o pastor Ai, um dia de domingo, falou do assunto de ser morno. Ele repreendeu da temperatura morna. Aí a vez, um dia desses, uns 6 meses atrás, ela falou numa pregação dela que eu tenho gravado na minha casa, sobre os mornos. Aí o pastor Jadiel veio aqui no domingo, ele também abordou o assunto sobre ser morno. Aí eu estava um dia na célula, não tem nem 21 dias, a Drica falou na célula também de sermos mornos. E eu fui juntando, e Deus, é um assunto que Deus está querendo falar. Porque a minha cabeça, o meu HD é grande, armazena muita coisa, olha o que é na cabeça. Então um HD desse tamanho armazena as informações. E eu estou trazendo, o Espírito Santo vai dizendo: olha, é isso, e eu vou lendo. E eu falei: Deus, o que significa tudo isso? Morno, está aí Apocalipse, vamos ver. Nós estamos em busca de um avivamento. Nós estamos nos 3 dias de avivamento. Nós estamos buscando Deus, orando a Deus, clamando a Deus. E aí veio a palavra, a carta da igreja de Laodiceia. E sabe o que me interessa, o que acho importante? Ao anjo da igreja escreve: assim diz o princípio, ou seja, e o Amém. A Bíblia começa no princípio, criou Deus. A Bíblia termina em Apocalipse. Amém. E quem está escrevendo é tudo que se refere aqui, envolvido em tudo isso, sou eu que estou escrevendo. O começo e o fim, eu estou escrevendo a vocês. E ele diz o seguinte: olha, tu tem uma característica que não me agrada, tu é morno. Ele aponta a característica, e ele faz uma observação na característica. Ele diz: quem me deras, se tu fosse frio ou quente. Ele faz um apelo para 2 temperaturas, e no meio das 2 temperaturas tem uma temperatura mediana. Aí as pessoas ficam morno, mas por que Deus prefere morno? Eu tenho uma opinião comigo. Eu prefiro uma pessoa de mau gosto e de gosto bom, mas eu não gosto de uma pessoa de gosto médio.
Você não faz uma pessoa de gosto médio elevar o gosto. Você não faz uma pessoa de gosto médio ter mau gosto. Não, mas você consegue fazer uma pessoa de mau gosto ter bom gosto. Mas a de gosto médio já cauterizou na mente dela. Ela não abre mão do gosto médio dela. É uma pessoa que tem gosto médio. Ela não cresce, ela não vai, ela não prospera. Você orienta, mas eu gosto. Mas eu gosto. Mas isso aqui é bom, mas eu gosto. Eu lembro que nós fomos para uma churrascaria no Rio Brasa, levamos 5 irmãos lá. Eles eram de poder aquisitivo um pouco inferior e nunca tinham ido num lugar desse. E recebemos com uma cortesia. A dona do Rio Brasa nos convidou para ir lá. E quando chegamos lá, sushi, creme de espinafre, só comida saborosa. Você podia pedir o que você quisesse na cozinha. Eu pedi um carpaccio de abacaxi, eu pedi um queijo brie no gelé de damasco. Eu saí fazendo meus pedidos. E sabe o que é que eles pediram? Aqui não tem feijão não. Você está numa churrascaria, eu só como com feijão. E aí nós vamos para Laodiceia. Olha, quem me dera se vocês fossem frios ou quentes. Mas espera aí, Jesus exigindo uma temperatura fria, alguém frio. Vamos entender o contexto? Aí ele faz o seguinte, ele diz a biografia da igreja de Laodiceia. Quando você escreve sua biografia, você vai colocar suas coisas, seus assuntos bons. Alguns cantores, artistas aí famosos, eles omitem a biografia daquilo que foi negativo. Eles proíbem na justiça para ninguém escrever a sua biografia, porque eles se envergonham daquela situação. E Jesus vai dizendo para Laodiceia: olha, a biografia de vocês são essas, são vocês que dizem. E dizes tu. Ele diz aqui, no versículo 19: pois dizes, estou rico e abastado. Isso Jesus está dizendo. Pois vocês dizem, estamos ricos e abastados. Sabe por que Laodiceia era rica e abastada? A cidade era cosmopolítica, vinha gente de tudo que é geração. A cidade era riquíssima, tinha banco, tinha fábrica de tecido, tinha fábrica de colírios para os olhos, tinha tecidos, roupas e lãs e tudo isso. E era um lugar abastado financeiramente. E a igreja de Laodiceia estava ali. E a categoria econômica maior congregava naquela igreja. E eles olhavam e diziam: nós somos ricos, de nada temos falta. Eles olhavam para o contexto físico, pessoal, não lhes faltava nada. A biografia de Laodiceia que Jesus descreve, e vocês dizem, somos ricos, nada nos falta. Aí Jesus vai dizer o seguinte: só que porém, eu vos digo. Agora Jesus vai dizer a biografia da igreja de Laodiceia. A biografia de vocês é essa: vocês são infelizes. Na versão RA diz infelizes, na CR diz miserável, desgraçado. Desgraçado quer dizer longe da graça de Deus. Jesus começa a apontar a biografia deles. Infelizes, miserável. O estado de miserabilidade é alguém que não tem a perspectiva de ter nada. O miserável, ele já gastou tudo que ele tinha. O miserável já recorreu todos os recursos. O miserável, ele vive de favor de alguém. Vocês são miseráveis. E aí ele bota depois: vocês são pobres. Mas peraí, era miserável, agora é pobre? Quando você lê o Sermão do Monte, ele: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão saciados. Quando ele fala pobre, ele está dizendo: o pobre é aquele que todo dia pede. No Sermão do Monte, Jesus está dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque o pobre de espírito, ele vai todo dia pedir o Espírito, assim como ele pede a comida, ele diz: Espírito, venha minha vida, me ajuda. A pobreza aqui que ele está falando é a necessidade de pedir. Vocês são pobres de espírito, então eu não posso ajudar vocês ainda. Aí ele vai dizendo: pobre de espírito, e vocês estão cegos e nus. Ele pega as características econômicas, financeiras da cidade. Pobre, riquíssima, tinha banco, tinha tudo, mas eles eram pobres.
Tinha fábrica de tecido, vocês estão nus. Tinha fábrica de colírio, vocês estão cegos. Vocês produzem tudo isso fisicamente, mas espiritualmente vocês não produzem nada. Vocês são miseráveis. Vocês são desgraçados. Vocês são pobres. Vocês são nus e cegos. Vocês não estão enxergando. Isso é a biografia de Jesus para a igreja. Mas a biografia da igreja é que era rica e que de nada tinha falta. Como que a minha biografia não fecha com a biografia que Jesus tem a meu respeito? Como que eu digo que sou uma coisa? Como que eu digo que falo uma coisa, mas eu vivo outra coisa? Como que eu digo que eu quero um avivamento, se na junção, no dia da junção do avivamento, eu nem apareço aqui, eu nem dou notícia? Como que eu quero buscar a Deus, se aqui tem reuniões de invocar o seu nome, e eu não estou presente? Como que eu digo que sou espiritual? Irmãos, existe uma diferença em ser espiritual e agir espiritualmente. O ser espiritual, ele é espiritual. Mas na hora da necessidade de agir com espiritualidade, ele não age. E a espiritualidade de alguém não é medida pelo que ele fala, nem pelo que ele canta, nem pelo que ele profetiza, nem pela língua estranha que ele fala. É na hora de usar a necessidade da espiritualidade. Aí você vai ver que ele é espiritual. Na hora que mais precisa da demonstração da espiritualidade, você vai olhar para ele e vai dizer assim: é espiritual, é de Deus. Então quando você for avaliar alguém, não avalie só pelas palavras, avalie pelo gesto. E quem é de Deus é inclinado para as coisas espirituais. E as coisas espirituais não estão distantes, ela está sentada na minha frente e do meu lado, olhando para mim, me ouvindo. As coisas espirituais estão aqui no meu meio. E a necessidade de provar a espiritualidade vem quando você e eu precisamos um do outro. Estende a mão. Eu não estou falando só economicamente, não. Espiritualmente me abraça, me ajuda. Eu não aguento mais, eu não suporto mais. A biografia deles era: somos ricos, abastados, de nada temos falta. Como que eles chegaram a essa conclusão? Olhando ao redor deles. Agora Jesus vai dar a realidade deles. E Jesus diz o seguinte: olha, eu estou prestes a vomitar a pôr vocês para fora da minha boca. Eu não quero mais pronunciar o nome de vocês. Vocês me envergonham. E aí, meu professor como é o nome? De escola bíblica, a gente aprende na escola bíblica. Ele disse que Hierápolis era fornecedora de água de Laodiceia. E tinha um negócio chamado Arqueduto, que era uma elevação de tubulação que vinha. Então, as águas passavam o dia inteiro no sol do deserto, naquela tubulação. Ela chegava em Laodiceia quente, morna. Quando o visitante passava, que ia na fonte beber, ela estava morna. Então eles tinham ânsia de vômito, provocavam vômito. E eles faziam vômito porque a água era morna. Então tinham problemas intestinais por causa da água. E Jesus está dizendo: olha, a espiritualidade de vocês é essa. Quando alguém vem a vocês, eles têm ânsia. Eles querem pôr para fora, eles querem vomitar, eles não suportam vocês. Vocês não saciam eles. Vocês não servem para eles. Além de vocês não ter água, a água sai emprestada, a água de vocês é assim, morna. Eu estou prestes a vomitar. Tá bom. Aí, mas o que me chamou a atenção foi assim: peraí, aqui ele está desejando que eles fossem quentes. Mas o quente é pior do que o morno. Então você beber água, deixa eu beber água quente aqui. Não, o chá você bebe, o café você bebe, mas ferve a água e bebe pura para ver se você bebe. Alguém consegue beber água quente? Não consegue. Um irmão, o pastor bebe, mas é um suco, já, pastor, é um suco. Aí eu fiquei olhando assim: Deus, quente.
Jesus pedindo para ser quente, Jesus pedindo para ser frio. Aí você vai ver o contexto. Hierápolis era uma cidade, o pastor já foi em Caldas Novas, eu também já fui. A gente não quer sair da piscina. Não bota o pé meia-noite. Eu não tomei energético, mas eu fiquei até de madrugada lá. Eu não tomei energético, eu fiz perna. Eu não tomei energético. Você vai em Caldas Novas, todo resort de Caldas Novas tem as piscinas quentes e as frias. Só que as quentes não são aquecidas por sistemas hidráulicos e elétricos, não. É natural. Aí tu entra ali, as águas de Hierápolis eram do mesmo jeito. Então, todas as pessoas que tinham problemas de ósseo, musculatura, toda pessoa que tinha problema de artrite, artrose, toda doença com deficiência de andar, elas iam para Hierápolis, para as águas termais, para serem tratadas, para serem curadas, para ficarem ali, tomar um choque, uma hidromassagem, para ser curada. E elas iam para ali, para buscar uma cura. Aí tinha a cidade vizinha de Laodiceia, que era a cidade de Colosso. A água da cidade de Colosso era mais embaixo, era uma água fria. A água de Colosso era fria. E por ser uma água fria, na época do calor, do verão quente, na época do desespero, toda a população ia para Colosso buscar refresco, água fria para tomar banho, para se refrescar a alma, para ter um refrigério, para tirar aquele calor infernal das costas. Elas iam para Colosso. Então, Jesus faz a junção de tudo isso. E ela diz o seguinte: olha, vocês são mornos, ninguém procura vocês para nada. Pô, as pessoas, quando querem serem curadas, vão para Hierápolis. Vocês têm que trazer cura para a pessoa. Você tem que ser a igreja que a pessoa entra aqui e vê a alma curada. Eu não só tive a minha alma curada, como eu tive a minha vida financeira curada neste lugar. Aqui eu encontrei cura para muita coisa da minha vida. Muita coisa. Então Jesus está dizendo: quem me dera vocês fossem quentes igual Hierápolis. Quem me dera vocês servissem para curar as enfermidades do povo. Quem me dera vocês servissem para que o povo buscasse vocês atrás de uma cura. Quem me dera vocês fossem quentes o suficiente para aquecer os corações. Quem me dera vocês fossem quentes o suficiente para visitar uns aos outros e ver a necessidade, não a fofoca uns dos outros, para ver a necessidade. E não para falar: irmão, tu viu a irmã domingo com a roupa nova? Todo culto de festividade tem que ter uma roupa nova. Tu viu, irmã? Não. A temperatura para dizer assim: irmão, eu vim aqui para saber se tu está precisando de alguma coisa. Aleluia. De alguma coisa. Irmão, eu vim aqui para saber se tu está precisando de alguma coisa. Não estou precisando de nada, irmão. Ok, já que não está precisando, vamos fazer uma oração, porque de oração todo mundo precisa. Você é Hierápolis, aquece ele com o coração. Leva a oração quente, pentecostal, de fogo, a que transforma, a que cura, a que liberta. Abençoa a casa dele. Quem me dera se vocês fossem quentes. Jesus está dizendo para Laodiceia: olha, meu desejo é que vocês sirvam para alguma coisa. É inadmissível você botar os pés na voz de Deus, estar aqui por 20 anos, 15 anos, e você não levantar uma palha em favor de nada e de ninguém. É inadmissível. Você é morno. E se você não se aquecer, se você não esquentar, se você não servir para trazer temperatura para a cura das doenças da pessoa, da alma psicossomática, doenças físicas, você é morno. As pessoas têm que olhar para você e dar um gesto de fé e dizer: eu vou caminhar com fulano, porque ela inspira fé. É uma pessoa quente, fervorosa. É uma pessoa que busca a Deus. É a voz de Deus. Aí ele diz: quem me dera se vocês fossem frios.
como Colosso. E as pessoas chegam aqui, um fogo do inferno, queimando o calor. Tem alguém se abandonando ali atrás já. E chega e encontra refrigério. Que a palavra da voz de Deus, quando você entrar aqui, irmão, não pense que pode você, não. A minha esposa sabe, quando eu saio de casa, 10 pontos eu orei por tudo. Usa na beleza da tua santidade. Se eu for ficar com inveja da 10, eu vou morrer. Mas se eu orar para Deus usar ela, eu vou ser abençoado. Eu vou ser refrigerado. Eu vou encontrar cura. Deus vai falar comigo através dela. Deus vai falar comigo através de Rômulo, através do pastor Marinaldo, do pastor Giso, do pastor Eliane, do pastor Paulo, do pastor Alex. Deus vai falar comigo através do pastor do irmão Leonardo, da Roberta, como falou tremendamente da escolha. Deus vai falar comigo como usou a Deise, o Márcio deste altar. Deus falou comigo como usou a menina Ana Beatriz aqui neste lugar. Deus vai falar comigo usando você para me curar, para transformar a minha vida. Então eu tenho que chegar a Deus, eu não sou egoísta, usa alguém a meu favor. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz. Teve um congresso aqui, o pastor Salomão, ele até parecia que estava dançando, mas ele estava só dizendo assim: aquele que não se humilha, ele fazia assim, ó. Aquele que não se agacha, que não se humilha, que não se submete, não serve para o reino. Eu estava em casa, doente, numa cama, mas eu estava ouvindo aquilo. Deus, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Traz o Espírito para a submissão da minha vida. Que eu seja submisso a Deus, porque se eu for submisso a Deus, eu vou ser submisso a meus irmãos, aos meus líderes. Quem me dera se vocês servissem para alguma coisa, fossem frios ou quentes, que as pessoas venham aqui buscar refrigério, que elas encontrem o refrigério, que você seja o refrigério, que você abrace o refrigério, que você traga o refrigério para a vida delas, que você busque o refrigério, que o refrigério venha sobre sua vida, para que você seja água fria de Colosso. Quando a pessoa chegue e te abraçar um fogo do inferno, ela encontre a frieza da água de Colosso, águas como a Deise pregou aqui ontem, como a pastora Eliane pregou na última pregação dela de quinta-feira, águas purificadoras. Ela até cantou: existe um rio, Senhor, que corre do trono de Deus. Então, quando a pessoa te abraçar, que ela chegar aqui perturbada de espírito, atribulada, que ela chegar: eu não aguento mais essa vida que eu estou vivendo, olha, eu estou ali em busca de um refrigério, que a tua palavra seja uma palavra de refrigério. Que você seja frio o suficiente para tirar o fogo do inferno daquela pessoa. E quando ela te abraçar, você seja as águas de Colosso, sirva para alguma coisa, traga refrigério e abrace e diga: Deus, obrigado. Espírito Santo, eu servi para alguma coisa. Obrigado, Espírito Santo, porque eu servi para alguma coisa. Obrigado. Na semana passada tinha alguém com algum tipo de necessidade e naquele dia que eu ia passando, eu consegui suprir a necessidade daquela pessoa, e aquela pessoa olhou para mim e disse: muito obrigado, você me abençoou, você me ajudou. Não era financeiramente não, e eu saí pulando. Eu tenho uma loucura. Um dia você vai me achar na rua, você vai me ver, eu tenho uma loucura comigo, eu faço assim: obrigado, Deus, obrigado, porque eu servi para alguma coisa. Eu faço isso no meio da rua. Eu olho para os quatro cantos: obrigado, Deus, obrigado, porque eu servi para alguma coisa. Obrigado, eu me senti útil. Obrigado, Espírito Santo, porque tu me proporcionou a oportunidade de ser útil, de ser frio, refrigerar alguém, e não atribular, e não comentar, e não fofocar, e não. Tem um rapaz aqui que está sumido, é da Conselma. Eu orei por ele esses dias.
E eu disse, Deus, eu não quero saber o que aconteceu, traz de volta. Eu não vou pesquisar se fez ou deixou de fazer, se fez. Traz de volta o Espírito Santo. Aqui nós estávamos orando, a Dani e o Ian passaram os 4 domingos sem vinho, 5 domingos sem vinho. Quando eu encontrei o Ian nadando, eu abracei o casal, a gente pulou junto. Digo, obrigado, Espírito Santo, que a gente sentiu falta, pediu e o Senhor trouxe. Obrigado, Espírito Santo, que você sirva de refrigério para as pessoas. Que você sirva de refrigério, que as pessoas se refrigerem com a tua palavra, que elas se sintam aliviadas, que o calor do inferno deixe de queimar elas, e que elas sejam aqui e digam, eu entrei aqui de um jeito tão pesado, mas eu estou saindo tão leve, tão refrescante. A minha alma está como menta, refrescante, um cheiro suave. A minha alma está sentindo leve. Eu entrei aqui com um peso tão grande. Eu entrei sujo, de alma, de espírito. Eu entrei sujo, muito sujo. Mas eu estou saindo daqui limpo, porque eu encontrei água fria para tomar meu banho espiritual e dizer assim, eu estou limpo, 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 limpo. Eu estou refrigerado. E a água de Herápolis é a água que cura, as águas termais, que aquece, que ajuda. Na época do frio, eu fui em Caldas Novas na época do frio, foi muito bom, porque eu fiquei nas águas termais ali, na piscina, e aí era um suco de abacaxi, era um negócio disso, um petisco daqui, que eles trazem na beira da piscina para tu, e tu fica ali se sentindo um rei. Eu fico ali, eu não sabia que eu tinha essa força disso tanto. Chegar aqui, porque eu queria refrigério, eu queria cura, eu estava cansado, eu queria descansar, eu só queria chegar e entrar nas águas termais e dizer que alívio. As pessoas querem chegar aqui, esse fogo do Espírito Santo que nós dizemos que temos, que nós proferimos e cantamos que temos, elas querem chegar aqui e sentar neste fogo do Espírito Santo e sentir as águas quentes do Espírito curando, tirando as articulações físicas, as articulações espirituais, as articulações que atormentam, que perturbam, as articulações que devoram os pensamentos, as articulações que planejam o mal, que maquinam o mal. Elas querem chegar aqui, sentar nessas águas quentes e serem curadas. Sabe o que me impressiona? Jesus dá uma chance à Laodiceia. Eu repreendo todos aqueles que eu amo. Sabe o que é repreender? É dizer assim, não faça o que vocês estão fazendo, mudem. Aí ele fala, arrepende-te, aconselho-te. Olha o conselho que ele dá, que compre ouro fino, refinado pelo fogo, que compre ouro de mim. Mas peraí, ele não vai dar de graça não, ele está dizendo para comprar. Sabe qual é o preço? É a tua busca. O preço, comprar, é você se levantar em direção. Comprar é buscar. Comprar é correr atrás. Comprar é se dedicar. Comprar é estar presente. É orar, é jejuar. Comprar é participar, é ter comunhão. Comprar é conhecer teu irmão. Buscar conhecer o novato, o desconhecido que chegou. É comprar ouro fino, refinado pelo fogo do Espírito. Aí ele diz, aconselho que compre lã escarlate, lã branca, para cobrir a tua nudez. Lembra das boldas do cordeiro? Que o Senhor fez as boldas, e uma pessoa que não estava vestida com trajes da bolda, se recusou a vestir, ele botou para fora. Você não é digno de estar nessa festa. E você sabia qual era o traje. Ele não estava sendo injusto. Você sabia antes, para entrar nessa festa tem que ter esse traje. Por que você não está vestido assim? Lance ele fora. Jesus está dizendo, compra lã de mim.
Eu estou aqui para cobrir a tua nudez. Porque essa lã vai fazer com que você deixe de ser bom. Que você seja frio ou quente. Aí ele diz: aconselho que compre colírios para os vossos olhos, para que vejam. Mas peraí, eu estou cego? Não, eu não estou cego. Mas eu só vejo a visão limitada. Lembra quando Jesus curou um cego e jogou o lodo dele? Aí ele perguntou assim: tu vê alguma coisa? Ele falou: mestre, Senhor, eu vejo os homens, mas eu vejo como árvores. Mas eu não estou satisfeito com a cura. Para quem não via nada, para ver o homem como árvore, ele poderia dizer: sim, senhor, já estou vendo, não via nada, obrigado, Deus. Não, eu não estou satisfeito, não. Eu vejo, mas eu vejo como árvore. Jesus foi lá de novo, fez o procedimento, e ele viu agora perfeitamente. Então ele disse: compra colírio de mim, para que você veja, para que você abra os olhos espirituais, colírio espiritual. Espírito Santo, pinga um colírio nos meus olhos, para que eu veja a função da tua glória. Pinga colírio nos meus olhos, para que eu veja a necessidade da tua obra. Pinga colírio nos meus olhos, para que eu veja a necessidade do meu irmão. Pinga colírio nos meus olhos, para que eu enxergue o que eu vim fazer nessa terra. Pinga colírio nos meus olhos, para ver qual é o dom espiritual que o Senhor quer me dar. Pinga colírio nos meus olhos, para eu suprir aquela brecha da igreja que está fazendo falta, que não tem alguém ali na portaria hoje, talvez não tenha ninguém. Pinga colírio nos meus olhos, para que eu veja as necessidades espirituais da tua casa. Compre colírio de mim. Com esse colírio você vai abrir os olhos e vai enxergar e vai ver tudo. Vai ter visão espiritual, revelação do céu, vai ver além daquilo, vai fazer igual o menino de Eliseu, que disse, quando estava cercado pelo exército da Síria, Eliseu estava vendo, os anjos estavam vendo tudo ao seu redor e o menino não estava vendo. E Eliseu olha assim: Senhor, abre-lhe os olhos, permita que ele veja. Sabe o que é isso? Pinga colírios espirituais no olho dele. Quando pingou o colírio espiritual nos olhos que o menino viu, ele se alegrou. Laodiceia, a voz de Deus: não vamos ser mornos, vamos ser frios ou quentes. Esquece a temperatura intermediária. O intermediário, ele parou ali. O intermediário está no meio do pelotão. O intermediário entra na corrida e não quer saber. Eu só preciso chegar. Não, se esforce para estar na ponta da corrida, na frente. Traga refrigério, traga cura para as pessoas. Que Deus, pelo poder do Espírito Santo, nos visite. E ele diz: arrepende-te. Olha, Laodiceia, arrepende-te. E aí ele vai dar a posição que ele se encontra na igreja de Laodiceia. Eis que eu estou à porta e eu estou batendo. Será que ninguém tem ouvidos espirituais para entender que eu estou à porta? A voz de Deus vai batizar com o Espírito, vai trazer um avivamento aqui. Ele está às portas. Ele está batendo. E ele está dizendo: se você abrir, ou seja, não é ele que vai abrir, é você. Se você abrir, eu vou entrar. E se ele entrar, ele vai ter uma intimidade contigo. Eu cearei contigo. Eu vou cear contigo. Eu vou comer na mesa contigo. Tu vai comer como Mefibosete comeu na mesa do rei. Tu vai comer na mesa do rei. Eu vou cear contigo a ceia do Senhor. Pegar e partir. Este é o meu corpo que é partido por vós. Comer. E ele vai vir comer contigo. E vai saciar a tua fome espiritual. Eis que eu estou à porta e bato. Eu estou batendo. Se alguém ouvir e abrir, eu vou adentrar e você é a coisa. Eu repreendo
a todos e corrijo a todos quanto eu amo. E Deus está dizendo isso. Se eu te amo, aceita a minha repreensão, a minha correção. Eu te amo tanto ao ponto de trazer a revelação da minha palavra para você mudar de vida, corrigir, porque eu quero ceiar com ti. Eu estou na porta do teu coração batendo e dizendo assim: olha, a voz de Deus precisa de você que faça isso. A voz de Deus está precisando de você para fazer aquilo. A voz de Deus está precisando de você para fazer aquilo. Se movimente em direção da necessidade da voz de Deus. Eu tive um pastor que, o primeiro que eu me converti, ele era engraçado. Se você chegasse para ele e falasse assim: pastor, eu estou achando que a igreja está precisando disso, disso. Ele: é de Deus, irmão. Está precisando mesmo. E eu pensei: meu irmão vai dirigir esse departamento aqui. Mas por quê, pastor? Se Deus te proporcionou ver a necessidade, é porque Ele quer que você supra essa necessidade. Não, pastor. Que é isso, pastor? Ele disse: não, é você. Aleluia. É você. Se Deus te mostrou, Ele quer que você tome uma atitude. A atitude não é só vir para lá para mim, não, é se movimentar em direção a. Eu ficava olhando assim: meu Deus. Então, que nós possamos mudar de temperatura. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar você aqui à frente. Você vai dizer: Deus, muda a minha temperatura espiritual. Eu quero ser frio ou quente. Tira a mordidão do meu coração. Não permita que eu seja mais morno. Que eu seja alguém que sirva para alguma coisa. Que eu me coloque aqui no altar à disposição para fazer algo para o reino. Que o Teu Espírito Santo nos ajude. Que o Teu Espírito Santo derrame sobre nós a condução. Vamos orar. E quando eu estiver orando, se você sentir um desejo do seu coração, que você, talvez pela comodidade, talvez pela mesmice, pela retórica, pelas coisas que te envolvem, pelas coisas do mundo, está se sentindo alguém morto, não tenha vergonha, porque Ele disse: olha, eu repreendo e corrijo